Olá! Hoje vamos analisar um documento bem curioso, uma carta anónima, assinada apenas como o Doutor, que foi enviada aos líderes de 75 nações diferentes. Ela aparece bem no meio de uma crise, mas a solução que ela propõe, bom, vai muito além de um simples ato político. É quase uma receita para a soberania. Vamos mergulhar nessa ideia. E a carta já começa com essa frase, que é de um impacto tremendo. Em vez de chamar à raiva ao protesto cego, ela pede uma coisa muito mais difícil: discernimento. O autor já deixa o tom claro logo de cara. A situação é séria, sim, mas a resposta não pode ser de cabeça quente. É um apelo para que os líderes respirem fundo e pensem de forma estratégica. Mas afinal, o que é que motivou esta carta tão incomum? O gatilho foi uma decisão tomada por um só lado, uma barreira que surgiu do nada e afetou dezenas de países de uma só vez. O evento foi este: os Estados Unidos suspenderam por tempo indefinido a emissão de vistos para os cidadãos desses países. E a carta faz questão de sublinhar que os motivos eram vagos e que a decisão de reverter isso estava só nas mãos de quem a criou. Ou seja, deixou 75 nações numa completa incerteza, de mãos atadas. Para o autor, o problema aqui é muito maior do que a dificuldade de viajar. O que realmente está em jogo é um precedente perigoso. A ideia de que uma única nação pode mudar as regras do jogo para todas as outras, sem diálogos, sem aviso prévio, unilateralmente. E, perante este cenário, a carta não sugere um simples protesto diplomático. Não. Ela propõe uma resposta estratégica, o que ela chama de reciprocidade consciente. Mas o que é que isso quer dizer na prática? E aqui está a chave do conceito, que é fascinante. Repare que a palavra não é retaliação, é proteção. A proposta é que as nações se unam, não por raiva, mas para reequilibrar a balança de poder e forçar um diálogo em pé de igualdade. Então, a proposta tem duas frentes. A primeira é uma resposta direta, um espelho. Se os nossos cidadãos não podem entrar aí, os vossos também não podem entrar aqui. Simples e direto. Mas a carta argumenta que a segunda parte é ainda mais importante, e é aqui que a discussão se aprofunda, e vai da migração para a soberania económica. Mas por que focar nas empresas? A carta defende essa ideia com uma filosofia económica muito particular, descrevendo as economias locais de uma forma quase poética. Essa metáfora é o coração de todo o argumento. O autor não vê os mercados como um campo de batalha global aberto, mas sim como ecossistemas vivos, frágeis, que podem ser completamente desequilibrados por uma espécie de invasão corporativa sem qualquer controlo. E segundo a carta, os danos dessa invasão são profundos. A chegada de grandes conglomerados sem regras não é vista como um investimento saudável, mas como uma força que asfixia os pequenos negócios, concentra a riqueza nas mãos de poucos e, no fim, cria uma dependência económica perigosíssima. Esta ideia resume o argumento de forma brilhante. O impacto vai muito além do dinheiro. A perda não é só económica, é uma perda de identidade, de cultura. Para o autor, a cultura de um povo quebra-se muito antes da sua moeda perder o valor. Mas espera aí, isso tudo significa que a carta defende o isolacionismo, construir muros e fechar-se para o mundo? Na verdade, é exatamente o contrário. A ideia não é construir muros, mas sim reforçar as portas para poder negociar melhor como interagir com o mundo. Essa frase é fantástica, resume tudo. A proposta não é isolar-se, mas sim garantir que as dobradiças da nação estão fortes o suficiente. Porque, pense bem, portas com boas dobradiças abrem e fecham quando o dono da casa decide. Uma porta caída, sem dobradiças, não protege ninguém de nada. A carta então já estabelece as condições para o futuro. Não é um não definitivo, mas sim um sim, mas com estas regras. O objetivo é criar um comércio internacional que seja bom para todos os lados, não apenas para o lado mais forte da mesa de negociações. E esta é a filosofia por trás de tudo. Estar aberto ao mundo não significa ser ingênuo ou abandonar as próprias defesas. Proteger-se com inteligência, segundo a carta, não é um ato de agressão. É, na verdade, uma lei natural de sobrevivência. E a carta termina com uma frase de fecho que amarra toda a sua filosofia e soa quase como um alerta muito sério sobre o futuro do comércio global. É uma conclusão forte, muito provocadora. O autor está a comparar diretamente o comércio sem regras com o colonialismo do passado. A mensagem é clara.
Talvez só as ferramentas tenham mudado. A gravata pode ter substituído a espada, mas a dinâmica de exploração pode continuar a ser a mesma. E terminamos com a grande questão que esta carta nos lança. A proteção é essencial para a soberania, claro. Mas em que ponto é que essa proteção vira isolamento? A resposta, como a própria carta sugere logo no início, exige discernimento. Fica a reflexão sobre como encontrar este equilíbrio tão delicado entre proteger o que é nosso e, ao mesmo tempo, pertencer a um mundo cada vez mais conectado.